compartilhar a minha telinha com vocês. Tá? E hoje nós temos aí um conteúdo mega especial para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o slide. Pessoal, hoje nós vamos falar de funções de pesquisa, ou como nós conhecemos aí, PROC-V. Vocês vão ouvir muito, tá? Principalmente se vocês forem mexer na parte administrativa, em usar o PROC-V aí no Excel, tá? Então, nós vamos entender ele um pouquinho. Então, por isso, hoje eu peço um pouco mais de atenção de vocês, tá? Porque são pequenos detalhes para construir essa função, tá? Então, hoje nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção, tá? Então, a aula de hoje nós vamos nos concentrar na chamada função de pesquisa, tá? Ou PROC-V, de procura, tá? Inicialmente, nós vamos criar um banco de dados, porque se eu vou procurar algo, eu tenho que procurar em algum lugar. Na informação, nós chamamos esse algum lugar de banco de dados ou database, né? Vocês podem encontrar esse nome aí também em alguns livros e sites, tá? Depois, nós vamos criar uma página de busca. Aqui nós vamos utilizar para fazer essa busca, tá? Então, o nosso banco de dados vai ser o quê? Vai ser como se fosse o cadastro de vocês aqui, ó. Com o ID, né, a sua carteirinha, o nome de vocês, telefone 1, telefone 2, qual o módulo que vocês estão fazendo, o endereço e o CPF, tá? Ó, detalhe no módulo. O módulo nós vamos ter que fazer a validação de dados. Lembra da aula passada que a gente falou de validação de dados, tá? Então, aqui nós vamos fazer a validação de dados. Para quê? Para depois a gente gerar uma tela de pesquisa como essa. Tá vendo como ele tá parecendo um sisteminha? Tá? Parece um sistema de um software do computador, tá? Mas isso aqui tudo a gente faz no Excel e vamos fazer hoje, tá? Então, para não ficar muito demorado o vídeo, esses dados eu digitei, tá? Eu criei uma página, né? Coloquei o nome dela de banco de dados, tá? Aqui é o banco de dados. E digitei apenas, tá? Agora nós vamos para a formatação, deixar o mais parecido com o que está lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá? Então, lá, parecido com o que nós temos aqui, ó, a borda preta, né, com os nomes brancos. Vamos configurar aqui, tá? Então, título aqui, com fundo preto, com os nomes brancos, tá? Vou colocar aqui em negrito. Vou colocar as linhazinhas aqui, né, para separar. A linhazinha. E aqui no módulo onde nós vamos fazer a nossa validação, tá? Para fazer a validação, o que é que nós vamos fazer? Seleciona aqui as nossas células, tá? Nós vemos aqui em dados, validação de dados. Nós vamos criar uma lista de itens, tá? Lembrando que a nossa lista de itens vai ser separada por vírgulas. Quais são os itens que nós temos aqui? MyPW2. Tá aqui. My, vírgula. PW2, W2, vírgula. O que mais que nós temos? Office 1, Office 2. Office 1, vírgula. Office 2, vírgula. Design gráfico e PW1. Design gráfico e PW1. Zigner. Gráfico e PW1. Pronto, essa é a nossa lista. Tá? Vamos rejeitar outro tipo de entrada, mostrar o texto e salvar. Tá? Então, aqui, ó, deu erro porque eu já entrou umas letras aqui.
nós vamos colocar o myPW2, vamos selecionar na caixinha my, PW2 Office 1, PW2 Office 1, Design Gráfico Office 2, Design Gráfico Office 2 e PW1 e Design Gráfico, PW1 e Design Gráfico, PW1 e o último Design Gráfico. Pronto, a gente usou a validação dos dados aqui, né, para preencher. Vou selecionar aqui e vou colocar ele centralizado para ficar bonitinho aqui. Tá? Pronto, o nosso banco de dados está completo, está formatado. Agora nós vamos fazer o quê? Partir para a nossa telinha de busca, né? A telinha de pesquisa. Tá? Então nós temos aqui cadastro de clientes, cadastro de aluno, tal, que a gente for colocar aí. Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, o que que nós vamos fazer? Tá? Digitem, né, aqui o código, que é o código do aluno. O que que vai acontecer aqui para vocês entenderem quando a gente começar a usar a fórmula? Quando a gente digitar um código aqui e der o Enter, automaticamente vai aparecer o nome, o telefone 1, telefone 2, o endereço e qual o módulo que ele está fazendo. Professora, como que o sistema vai fazer isso? Usando as funções, usando as fórmulas, tá? Então, aqui o nosso código vai ser digitado aqui, ele vai pesquisar no nosso banco de dados, encontrando o código, ele vai retornar o nome, telefone, endereço e módulo, usando a nossa fórmula PROC-V, tá? Qual é a sintaxe da nossa fórmula? Pessoal, ela é isso aqui, ó, PROC-V, que é o que a gente vai chamar, né? Que nós chamamos de procura vertical, tá? PROC-V. Depois temos o PROC-H, que é na horizontal, tá? Mas hoje aqui, PROC-V. Aí nós temos que informar a nossa chave de pesquisa, que é aquilo que vai ser pesquisado. No nosso caso, o código, né? Aquilo que vai ser pesquisado. O intervalo, ou seja, aonde ele vai ser pesquisado. Depois, o índice, que é qual o valor que ele vai retornar quando ele achar o código, tá? E depois a classificação. A classificação nós temos 0 e 1. 0, se você quer que ele retorne, procure o valor idêntico, ou 1, que você quer que ele procure uma parte daquele valor, não precisa estar idêntico, né? Por exemplo, se nós tivéssemos lá Pedro Henrique Souza, Pedro Henrique dos Santos, se a gente colocasse 1, né, e botasse Pedro Henrique, ele ia localizar, tinha duas possibilidades, mas o nome a gente quer que encontre Pedro Henrique Souza, né? Então, a gente tem que colocar o 0 para que ele encontre, exato, Pedro Henrique Souza, senão ele ia encontrar qualquer Pedro Henrique que estivesse lá. Tá? Então, vamos partir para a prática para a gente entender como que vai funcionar isso daqui, tá? Então, vamos lá prestar bem atenção. Tá? Vou começar aqui com o módulo, tá? Então, vamos começar. Deixa eu aumentar aqui a letra, a visualização. Isso. Tá? Vou começar com o módulo. Então, a gente começa lá com o nosso sinal de igual, ó. Chama a função PROC-V, abre parênteses. Tá? Então, nossa primeira parte, lembra que é o que a gente vai pesquisar, quem que vamos pesquisar. Quem é? É o código. Então, o meu C4, o valor que eu colocar no C4 que eu vou pesquisar. Vou lá, o ponto e vírgula. Vou pesquisar aonde? Agora que está a jogada, tá? Nós vamos pesquisar ele, lá no outro banco de dados, né? É só clicar na aba onde está o banco de dados. No meu está aqui, ó, aula 14, banco de dados. Vou clicar. Tá vendo que a minha caixinha da fórmula continua mostrando aqui, tá? Vou selecionar toda a minha tabela, ó, lá de cima até aqui embaixo, toda a tabela. Tá vendo que ele apareceu? Aula 14 BD, entre aspas, que significa que é a página.
aí separado por uma exclamação, vindo do intervalo que é de A1 até G8, tá? Então, onde que eu vou pesquisar o meu número? Nessa tabela, tá? Eu vou pesquisar dentro dela. Então, ponto e vírgula. O próximo passo é onde, né, qual o resultado que a gente quer que retorne. No nosso caso aqui, eu estou fazendo do módulo. Então, eu quero que quando ele encontre a matrícula, que ele me retorne o módulo, né? Então, se eu botar lá 60001, ele vai me voltar maio. Se eu botar 60003, ele tem que me retornar office. Ou seja, essa coluna que ele vai me retornar nesse caso, tá? Professora, como que eu indico que coluna é essa? Simples, nós só vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele vai me retornar o valor da quinta coluna, tá? Ponto e vírgula e vou colocar o zero, que eu quero o valor idêntico. Fechei o meu parêntese, né? Que eu tenho que fechar a fórmula e vou dar o Enter. Professora, deu erro. Tá escrito ND. Não, por quê? Estão mandando ele procurar o quê? Nada. Então, se ele não está procurando nada, ele vai encontrar o que aqui? Nada, tá? Então, a partir do momento que eu colocar aqui, ó, 60001 no código, 60001, olha lá. Ele já me retornou o mais. Deixa eu apagar aqui, que a gente fazer de novo. Já me retornou o mais, tá? Vamos para o endereço? O endereço é a mesma coisa, ó. Igual PROC-V, eu quero que pesquise o valor que eu digitar aqui, ponto e vírgula. Eu quero que ele procure lá na minha tabela, lá no meu banco de dados, ó, ponto e vírgula. O endereço, eu estou em qual coluna? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu quero que ele me retorne o endereço da sexta coluna, ponto e vírgula, e que o resultado seja idêntico, 0. Então, vou fechar o meu parêntese, vou dar o Enter. Olha lá, ó, já apareceu Santo Antônio, tá? Telefone 2, vamos fazer de novo, ó. Igual PROC-V, o valor que eu digitar aqui no código, ponto e vírgula, eu quero que ele busque lá no meu banco de dados, ponto e vírgula. Aqui ele vai pesquisar o quê? Telefone 2. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu quero que ele retorne o resultado da quarta coluna, ponto e vírgula, com 0, que eu quero o valor idêntico. Já me retornou. Se eu apagar esse número aqui, ó, se eu mudar o número, 60002, já vai pegar do cliente 60002. Já mudou o meu local, ó, já mudou o meu módulo, ele muda automaticamente, tá? Então, vamos para o telefone 1, ó, igual PROC-V, abre parêntese, a minha pesquisa, ponto e vírgula, de onde que ele vai pesquisar, ponto e vírgula, qual coluna ele vai me retornar, 1, 2, 3, ponto e vírgula, 0, que eu quero um valor exato, e fecho o parêntese e dou o Enter, tá? Vindo para o nome, igual PROC-V, abre parêntese, de onde eu quero a pesquisa, ponto e vírgula, de onde ele vai pesquisar, ponto e vírgula, qual a coluna que ele vai me retornar, que é o nome, que é a 2, ponto e vírgula, e 0, que eu quero o resultado idêntico. E vou dar o Enter. Então, toda vez que eu trocar aqui, ó, o número, ele vai trocar todas as informações conforme os dados no nosso banco de dados. Se eu deixar um valor que não tem lá, ele já vai dar erro, tá? Se eu deixar um valor, uma matrícula que não existe, tá? Ele vai dar erro. Para não ficar essa coisinha feia aqui, tá? Nós podemos usar
uma coisinha na fórmula que é chamada se erro. Se eu não me engano, aula passada eu falei isso para vocês, tá? Então, se erro, ele vai analisar. Se der erro, que é o que está dando aqui, ele vai executar tal coisa. Como que a gente engloba ela aqui na nossa planilha, na nossa fórmula, tá? Então, antes do PROC V aqui, ó, eu vou colocar se erro, abro parêntese. Então, ele vai fazer o quê? Se der erro nessa função, ele vai me retornar, ponto e vírgula, ele vai me retornar ali, eu vou deixar apenas um tracinho, né, para não ficar... Tá vendo? Então, ele fica o tracinho. A partir do momento que eu colocar o 6.001, ele aparece o nome. Mas se não tiver nada aqui, ele vai ficar o tracinho, para não ficar esses nomes feios, tá? Esse NDR aqui. Vou fazer nessa também, ó. Se erro, abre parêntese, ponto e vírgula, entre aspas aqui. Professora, por que está entre aspas? Porque é um texto, não faz parte da função. Se você colocar fora da aspas, ele entende como parte da função, tá? É só um texto que ele quer que retorne aqui. Poderia colocar qualquer texto? Sim. Tá? Que a gente poderia colocar qualquer texto. Ó. Se erro, ponto e vírgula, abre parêntese. Vamos supor que a gente quisesse colocar, ó, sem resultado. Fecha parênteses. Ele ia aparecer sem resultado, tá? Então, o texto aqui, você que vai mandar, tá? Você que vai escolher aí. Se erro. Eu prefiro deixar o tracinho, fica mais bonitinho. Se erro. Ponto e vírgula. Tá? Aqui eu vou só trocar para o tracinho para ficar bonitinho. Mas aqui vocês conseguiram verificar que vocês podem colocar qualquer nome, tá? Professor, e para ficar aparecendo aquela telinha lá de programa, né? Tá aparecendo uma tela de um software. Cara, é simples, tá? É só apenas formatações. Tá? Vamos supor aqui, ó. Vou pegar a telinha aqui. Vou botar ela com fundo cinza, né? Um fundo mais cinzinha. A cor da linha da tabela, né? Eu também vou colocar no mesmo tom. Eu coloquei a linha no mesmo tom, parece que não tem linha, tá? Agora aqui onde está os códigos, vou colocar o branco, ó. Começou a ter uma aparência de sistema. Entendeu? Vamos colocar aqui, ó. Cadastro de alunos. Vamos supor aqui que a gente quer deixar ele com aparência mais... Deixa eu mesclar esses dois aqui. Vamos aqui. Pegar a imagem da Enet aqui, pra gente deixar ela com a carinha mais ainda de sistema. Vou salvar a imagem aqui na área de trabalho. Vou pegar, inserir imagem na célula, ou seja, eu quero que ela fique dentro desse quadradinho. Vou procurar aqui na minha área de trabalho. Cadê minha imagem do Enet? Está aqui. Fazendo upload. Pronto. Já coloquei aqui a minha imagem dentro. Deixa eu
colocar ela mais no centro aqui. Tá? Pronto, aparecendo uma tela de cadastro, como se fosse um sistema aí do próprio Enet. Tá? Ó, feito no Excel. Tá? E a nossa atividade é baseada justamente nisso, tá? Nós temos atividade teórica, tá? Atividade teóricazinha, ó. Só responder 1, 2, 3, 4, 5 questõezinhas. E a prática é justamente essa tabela, esse banco de dados, junto com a pesquisa, tá? Então não tem segredo. Fiz aqui com vocês junto, passo a passo, a gente fez para vocês não terem dúvida, tá? O vídeo eu vou lançar já lá no YouTube, colocar aí na sala de aula de vocês, tá? E no mais, é isso, meus amores. Eu vou parar a gravação, tá? Se tiver dúvida aí,